Lei nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998. Dispõe sobre as sanções penais e administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, e dá outras providências. O Presidente da República faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei. Capítulo 1º. Disposições Gerais. Artigo 1º vetado. Artigo 2º. Quem, de qualquer forma, concorre para a prática dos crimes previstos nesta lei, incide nas penas a estes cominadas, na medida da sua culpabilidade, bem como o diretor, o administrador, o membro de conselho de órgão técnico, o auditor, o gerente, o preposto ou mandatário de pessoa jurídica, que, sabendo da conduta criminosa de outrem, deixar de impedir a sua prática, quando podia agir para evitá-la. Artigo 3º. As pessoas jurídicas serão responsabilizadas administrativa, civil e penalmente conforme o disposto nesta lei, nos casos em que a infração seja cometida por decisão de seu representante legal ou contratual, ou de seu órgão colegiado, no interesse ou benefício da sua entidade. Parágrafo único. A responsabilidade das pessoas jurídicas não exclui a das pessoas físicas, autoras, coautoras ou partícipes do mesmo fato. Artigo 4º. Poderá ser desconsiderada a pessoa jurídica sempre que sua personalidade for obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados à qualidade do meio ambiente. Artigo 5º. Vetado. Capítulo 2º. Da aplicação da pena. Artigo 6º. Para a imposição e gradação da penalidade, a autoridade competente observará: inciso 1º. A gravidade do fato, tendo em vista os motivos da infração e suas consequências para a saúde pública e para o meio ambiente. Inciso 2º. Os antecedentes do infrator quanto ao cumprimento da legislação de interesse ambiental. Inciso 3º. A situação econômica do infrator, no caso de multa. Artigo 7º. As penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade quando: inciso 1º. Tratar-se de crime culposo ou for aplicada a pena privativa de liberdade inferior a 4 anos. Inciso 2º. A culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias do crime indicarem que a substituição seja suficiente para efeitos de reprovação e prevenção do crime. Parágrafo único. As penas restritivas de direitos a que se refere este artigo terão a mesma duração da pena privativa de liberdade substituída. Artigo 8º. As penas restritivas de direitos são: inciso 1º. Prestação de serviços à comunidade. Inciso 2º. Interdição temporária de direitos. Inciso 3º. Suspensão parcial ou total de atividades. Inciso 4º. Prestação pecuniária. 5º. Recolhimento domiciliar. Artigo 9º. A prestação de serviços à comunidade consiste na atribuição ao condenado de tarefas gratuitas junto a parques e jardins públicos e unidades de conservação, e, no caso de dano da coisa particular, pública ou tombada, na restauração desta, se possível. Artigo 10. As penas de interdição temporária de direito são a proibição de o condenado contratar com o poder público, de receber incentivos fiscais ou quaisquer outros benefícios, bem como de participar de licitações, pelo prazo de 5 anos, no caso de crimes dolosos, e de 3 anos, no de crimes culposos. Artigo 11. A suspensão de atividades será aplicada quando estas não estiverem obedecendo às prescrições legais. Artigo 12. A prestação pecuniária consiste no pagamento em dinheiro à vítima ou à entidade pública ou privada com fim social, de importância, fixada pelo juiz, não inferior a um salário mínimo nem superior a 360 salários mínimos. O valor pago será deduzido do montante de eventual reparação civil a que for condenado o infrator. Artigo 13. O recolhimento domiciliar baseia-se na autodisciplina e senso de responsabilidade do condenado, que deverá, sem vigilância, trabalhar, frequentar curso ou exercer atividade autorizada, permanecendo recolhido nos dias e horários de folga em residência ou em qualquer local destinado à sua moradia habitual, conforme estabelecido na sentença condenatória. Artigo 14. São circunstâncias que atenuam a pena. Inciso 1º. Baixo grau de instrução ou escolaridade do agente.
Inciso 2º, arrependimento do infrator, manifestado pela espontânea reparação do dano, ou limitação significativa da degradação ambiental causada. Inciso 3º, comunicação prévia pelo agente do perigo iminente de degradação ambiental. Inciso 4º, colaboração com os agentes encarregados da vigilância e do controle ambiental. Artigo 15. São circunstâncias que agravam a pena, quando não constituem ou qualificam o crime. Inciso 1º, reincidência nos crimes de natureza ambiental. Inciso 2º, ter o agente cometido a infração. A. Para obter vantagem pecuniária. B. Coagindo outrem para a execução material da infração. C. Afetando ou expondo a perigo, de maneira grave, a saúde pública ou o meio ambiente. D. Concorrendo para danos à propriedade alheia. E. Atingindo áreas de unidades de conservação ou áreas sujeitas, por ato do poder público, a regime especial de uso. F. Atingindo áreas urbanas ou quaisquer assentamentos humanos. G. Em período de defesa à fauna. H. Em domingos ou feriados. Primeiro, à noite. J. Em épocas de seca ou inundações. L. No interior do espaço territorial especialmente protegido. M. Com o emprego de métodos cruéis para abate ou captura de animais. N. Mediante fraude ou abuso de confiança. O. Mediante abuso do direito de licença, permissão ou autorização ambiental. P. No interesse de pessoa jurídica mantida, total ou parcialmente, por verbas públicas ou beneficiada por incentivos fiscais. Q. Atingindo espécies ameaçadas, listadas em relatórios oficiais das autoridades competentes. R. Facilitada por funcionário público no exercício de suas funções. Artigo 16. Nos crimes previstos nesta lei, a suspensão condicional da pena pode ser aplicada nos casos de condenação à pena privativa de liberdade não superior a 3 anos. Artigo 17. A verificação da reparação a que se refere o parágrafo 2º do artigo 78 do Código Penal será feita mediante laudo de reparação do dano ambiental, e as condições a serem impostas pelo juiz deverão relacionar-se com a proteção ao meio ambiente. Artigo 18. A multa será calculada segundo os critérios do Código Penal. Se revelar-se ineficaz, ainda que aplicada no valor máximo, poderá ser aumentada até 3 vezes, tendo em vista o valor da vantagem econômica auferida. Artigo 19. A perícia de constatação do dano ambiental, sempre que possível, fixará o montante do prejuízo causado para efeitos de prestação de fiança e cálculo de multa. Parágrafo único. A perícia produzida no inquérito civil ou no juízo civil poderá ser aproveitada no processo penal, instaurando-se o contraditório. Artigo 20. A sentença penal condenatória, sempre que possível, fixará o valor mínimo para a reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido ou pelo meio ambiente. Parágrafo único. Transitada em julgado a sentença condenatória, a execução poderá efetuar-se pelo valor fixado nos termos do caput, sem prejuízo da liquidação para apuração do dano efetivamente sofrido. Artigo 21. As penas aplicáveis isolada, cumulativa ou alternativamente às pessoas jurídicas, de acordo com o disposto no artigo 3º, são: inciso 1º, multa; inciso 2º, restritivas de direitos; inciso 3º, prestação de serviços à comunidade. Artigo 22. As penas restritivas de direitos da pessoa jurídica são: inciso 1º, suspensão parcial ou total de atividades; inciso 2º, interdição temporária de estabelecimento, obra ou atividade; inciso 3º, proibição de contratar com o poder público, bem como dele obter subsídios, subvenções ou doações. Parágrafo 1º. A suspensão de atividades será aplicada quando estas não estiverem obedecendo às disposições legais ou regulamentares, relativas à proteção do meio ambiente. Parágrafo 2º. A interdição será aplicada quando o estabelecimento, obra ou atividade estiver funcionando sem a devida autorização, ou em desacordo com a concedida, ou com violação de disposição legal ou regulamentar. Parágrafo 3º. A proibição de contratar com o poder público e dele obter subsídios, subvenções ou doações não poderá exceder o prazo de 10 anos. Artigo 23.
A prestação de serviços à comunidade pela pessoa jurídica consistirá em: inciso 1º, custeio de programas e de projetos ambientais. Inciso 2º, execução de obras de recuperação de áreas degradadas. Inciso 3º, manutenção de espaços públicos. Inciso 4º, contribuições a entidades ambientais ou culturais públicas. Artigo 24. A pessoa jurídica constituída ou utilizada, preponderantemente, com o fim de permitir, facilitar ou ocultar a prática de crime definido nesta lei, terá decretada sua liquidação forçada. Seu patrimônio será considerado instrumento do crime e como tal perdido em favor do Fundo Penitenciário Nacional. Capítulo 3º. Da apreensão do produto e do instrumento de infração administrativa ou de crime. Artigo 25. Verificada a infração, serão apreendidos seus produtos e instrumentos, lavrando-se os respectivos autos. Parágrafo 1º. Os animais serão prioritariamente libertados em seu habitat ou, sendo tal medida inviável ou não recomendável por questões sanitárias, entregues a jardins zoológicos, fundações ou entidades assemelhadas, para guarda e cuidado sob a responsabilidade de técnicos habilitados. Parágrafo 2º. Até que os animais sejam entregues às instituições mencionadas no parágrafo 1º deste artigo, o órgão autuante zelará para que eles sejam mantidos em condições adequadas de acondicionamento e transporte que garantam o seu bem-estar físico. Parágrafo 3º. Tratando-se de produtos perecíveis ou madeiras, serão estes avaliados e doados a instituições científicas, hospitalares, penais e outras com fins beneficentes. Parágrafo 4º. Os produtos e subprodutos da fauna não perecíveis serão destruídos ou doados a instituições científicas, culturais ou educacionais. Parágrafo 5º. Os instrumentos utilizados na prática da infração serão vendidos, garantida a sua descaracterização por meio da reciclagem. Capítulo 4º. Da ação e do processo penal. Artigo 26. Nas infrações penais previstas nesta lei, a ação penal é pública e incondicionada. Parágrafo único. Vetado. Artigo 27. Nos crimes ambientais de menor potencial ofensivo, a proposta de aplicação imediata de pena restritiva de direitos ou multa, prevista no artigo 76 da Lei nº 9.099, de 26 de setembro de 1995, somente poderá ser formulada desde que tenha havido a prévia composição do dano ambiental, de que trata o artigo 74 da mesma lei, salvo em caso de comprovada impossibilidade. Artigo 28. As disposições do artigo 89 da Lei nº 9.099, de 26 de setembro de 1995, aplicam-se aos crimes de menor potencial ofensivo definidos nesta lei, com as seguintes modificações. Inciso 1º. A declaração de extinção de punibilidade, de que trata o parágrafo 5º do artigo referido no caput, dependerá de laudo de constatação de reparação do dano ambiental, ressalvada a impossibilidade prevista no inciso 1º do parágrafo 1º do mesmo artigo. Inciso 2º. Na hipótese de o laudo de constatação comprovar não ter sido completa a reparação, o prazo de suspensão do processo será prorrogado, até o período máximo previsto no artigo referido no caput, acrescido de mais um ano, com suspensão do prazo da prescrição. Inciso 3º. No período de prorrogação, não se aplicarão as condições dos incisos 2º, 3º e 4º do parágrafo 1º do artigo mencionado no caput. Inciso 4º. Fim do prazo de prorrogação, proceder-se-á à lavratura de novo laudo de constatação de reparação do dano ambiental, podendo, conforme seu resultado, ser novamente prorrogado o período de suspensão, até o máximo previsto no inciso 2º deste artigo, observado o disposto no inciso 3º. 5º. Esgotado o prazo máximo de prorrogação, a declaração de extinção de punibilidade dependerá de laudo de constatação que comprove ter o acusado tomado as providências necessárias à reparação integral do dano. Capítulo 5º. Dos crimes contra o meio ambiente. Seção 1ª. Dos crimes contra a fauna. Artigo 29. Matar, perseguir, caçar, apanhar, utilizar espécimes da fauna silvestre, nativos ou em rota migratória, sem a devida permissão, licença ou autorização da autoridade competente, ou em desacordo com a obtida. Pena, detenção de 6 meses a 1 ano, e multa. Parágrafo 1º. Incorre nas mesmas penas
Inciso 1º, quem impede a procriação da fauna, sem licença, autorização ou em desacordo com a obtida. Inciso 2º, quem modifica, danifica ou destrói ninho, abrigo ou criadouro natural. Inciso 3º, quem vende, expõe à venda, exporta ou adquire, guarda, tem em cativeiro ou depósito, utiliza ou transporta ovos, larvas ou espécimes da fauna silvestre, nativa ou em rota migratória, bem como produtos e objetos dela oriundos, provenientes de criadouros não autorizados ou sem a devida permissão, licença ou autorização da autoridade competente. Parágrafo 2º, no caso de guarda doméstica de espécie silvestre não considerada ameaçada de extinção, pode o juiz, considerando as circunstâncias, deixar de aplicar a pena. Parágrafo 3º, são espécimes da fauna silvestre todos aqueles pertencentes às espécies nativas, migratórias e quaisquer outras, aquáticas ou terrestres, que tenha todo ou parte de seu ciclo de vida ocorrendo dentro dos limites do território brasileiro, ou águas jurisdicionais brasileiras. Parágrafo 4º, a pena é aumentada de metade, se o crime é praticado. Inciso 1º, contra a espécie rara ou considerada ameaçada de extinção, ainda que somente no local da infração. Inciso 2º, em período proibido a caça. Inciso 3º, durante a noite. Inciso 4º, com abuso de licença. 5º, em unidade de conservação. 6º, com emprego de métodos ou instrumentos capazes de provocar destruição em massa. Parágrafo 5º, a pena é aumentada até o triplo, se o crime decorre do exercício de caça profissional. Parágrafo 6º, as disposições deste artigo não se aplicam aos atos de pesca. Artigo 30. Exportar para o exterior peles e couros de anfíbios e répteis em bruto, sem a autorização da autoridade ambiental competente. Pena, reclusão, de 1 a 3 anos, e multa. Artigo 31. Introduzir espécime animal no país, sem parecer técnico oficial favorável e licença expedida por autoridade competente. Pena, detenção, de 3 meses a 1 ano, e multa. Artigo 32. Praticar ato de abuso, maus tratos, ferir ou mutilar animais silvestres, domésticos ou domesticados, nativos ou exóticos. Pena, detenção, de 3 meses a 1 ano, e multa. Parágrafo 1º, incorre nas mesmas penas quem realiza a experiência dolorosa ou cruel em animal vivo, ainda que para fins didáticos ou científicos, quando existirem recursos alternativos. Parágrafo 1º, a quando se tratar de cão ou gato, a pena para as condutas descritas no caput deste artigo será de reclusão, de 2 a 5 anos, multa e proibição da guarda. Incluído pela Lei nº 14.064, de 2020, parágrafo 2º, a pena é aumentada de 1/6 a 1/3, se ocorre morte do animal. Artigo 33. Provocar, pela emissão de efluentes ou carreamento de materiais, o perecimento de espécimes da fauna aquática existentes em rios, lagos, açudes, lagoas, baías ou águas jurisdicionais brasileiras. Pena, detenção, de 1 a 3 anos, ou multa, ou ambas cumulativamente. Parágrafo único. Incorre nas mesmas penas. Inciso 1º, quem causa degradação em viveiros, açudes ou estações de aquicultura de domínio público. Inciso 2º, quem explora campos naturais de invertebrados aquáticos e algas, sem licença, permissão ou autorização da autoridade competente. Inciso 3º, quem fundeia embarcações ou lança detritos de qualquer natureza sobre bancos de moluscos ou corais, devidamente demarcados em carta náutica. Artigo 34. Pescar em período no qual a pesca seja proibida ou em lugares interditados por órgão competente. Pena, detenção de 1 ano a 3 anos ou multa, ou ambas as penas cumulativamente. Parágrafo único. Incorre nas mesmas penas quem: inciso 1º, pesca espécies que devam ser preservadas ou espécimes com tamanhos inferiores aos permitidos. Inciso 2º, pesca quantidades superiores às permitidas, ou mediante a utilização de aparelhos, petrechos, técnicas e métodos não permitidos. Inciso 3º, transporta, comercializa, beneficia ou industrializa espécimes provenientes da coleta, apanha e pesca proibidas. Artigo 35. Pescar mediante a utilização de
Inciso 1º, explosivos ou substâncias que, em contato com a água, produzam efeito semelhante. Inciso 2º, substâncias tóxicas, ou outro meio proibido pela autoridade competente. Pena, reclusão de 1 ano a 5 anos. Artigo 36. Para os efeitos desta lei, considera-se pesca todo ato tendente a retirar, extrair, coletar, apanhar, apreender ou capturar espécimes dos grupos dos peixes, crustáceos, moluscos e vegetais hidróbios, suscetíveis ou não de aproveitamento econômico, ressalvadas as espécies ameaçadas de extinção, constantes nas listas oficiais da fauna e da flora. Artigo 37. Não é crime o abate de animal, quando realizado, inciso 1º, em estado de necessidade, para saciar a fome do agente ou de sua família. Inciso 2º, para proteger lavouras, pomares e rebanhos da ação predatória ou destruidora de animais, desde que legal e expressamente autorizado pela autoridade competente. Inciso 3º, vetado. Inciso 4º, por ser nocivo ao animal, desde que assim caracterizado pelo órgão competente. Seção 2ª. Dos crimes contra a flora. Artigo 38. Destruir ou danificar floresta considerada de preservação permanente, mesmo que em formação, ou utilizá-la com infringência das normas de proteção. Pena, detenção, de 1 a 3 anos, ou multa, ou ambas as penas cumulativamente. Parágrafo único. Se o crime for culposo, a pena será reduzida à metade. Artigo 38-A. Destruir ou danificar vegetação primária ou secundária, em estágio avançado ou médio de regeneração, do bioma Mata Atlântica, ou utilizá-la com infringência das normas de proteção. Pena, detenção, de 1 a 3 anos, ou multa, ou ambas as penas cumulativamente. Parágrafo único. Se o crime for culposo, a pena será reduzida à metade. Artigo 39. Cortar árvores em floresta considerada de preservação permanente, sem permissão da autoridade competente. Pena, detenção, de 1 a 3 anos, ou multa, ou ambas as penas cumulativamente. Artigo 40. Causar danos direto ou indireto às unidades de conservação e às áreas de que trata o artigo 27 do Decreto nº 99.274, de 6 de junho de 1990, independentemente de sua localização. Pena, reclusão, de 1 a 5 anos. Parágrafo 1º. Entende-se por unidades de conservação de proteção integral as estações ecológicas, as reservas biológicas, os parques nacionais, os monumentos naturais e os refúgios de vida silvestre. Parágrafo 2º. A ocorrência de dano afetando espécies ameaçadas de extinção no interior das unidades de conservação de proteção integral será considerada circunstância agravante para a fixação da pena. Parágrafo 3º. Se o crime for culposo, a pena será reduzida à metade. Artigo 40-A. Vetado. Parágrafo 1º. Entende-se por unidades de conservação de uso sustentável as áreas de proteção ambiental, as áreas de relevante interesse ecológico, as florestas nacionais, as reservas extrativistas, as reservas de fauna, as reservas de desenvolvimento sustentável e as reservas particulares do patrimônio natural. Parágrafo 2º. A ocorrência de dano afetando espécies ameaçadas de extinção no interior das unidades de conservação de uso sustentável será considerada circunstância agravante para a fixação da pena. Parágrafo 3º. Se o crime for culposo, a pena será reduzida à metade. Artigo 41. Provocar incêndio em mata ou floresta. Pena, reclusão, de 2 a 4 anos, e multa. Parágrafo único. Se o crime é culposo, a pena é de detenção de 6 meses a 1 ano, e multa. Artigo 42. Fabricar, vender, transportar ou soltar balões que possam provocar incêndios nas florestas e demais formas de vegetação, em áreas urbanas ou qualquer tipo de assentamento humano. Pena, detenção de 1 a 3 anos ou multa, ou ambas as penas cumulativamente. Artigo 43. Vetado. Artigo 44. Extrair de florestas de domínio público ou consideradas de preservação permanente, sem prévia autorização, pedra, areia, cal ou qualquer espécie de minerais. Pena, detenção, de 6 meses a 1 ano, e multa. Artigo 45.
cortar ou transformar em carvão madeira de lei, assim classificada por ato do poder público, para fins industriais, energéticos ou para qualquer outra exploração, econômica ou não, em desacordo com as determinações legais. Pena, reclusão, de 1 a 2 anos, e multa. Artigo 46. Receber ou adquirir, para fins comerciais ou industriais, madeira, lenha, carvão e outros produtos de origem vegetal, sem exigir a exibição de licença do vendedor, outorgada pela autoridade competente, e sem munir-se da via que deverá acompanhar o produto até final beneficiamento. Pena, detenção, de 6 meses a 1 ano, e multa. Parágrafo único. Incorre nas mesmas penas quem vende, expõe à venda, tem em depósito, transporta ou guarda madeira, lenha, carvão e outros produtos de origem vegetal, sem licença válida para todo o tempo da viagem ou do armazenamento, outorgada pela autoridade competente. Artigo 47. Vetado. Artigo 48. Impedir ou dificultar a regeneração natural de florestas e demais formas de vegetação. Pena, detenção, de 6 meses a 1 ano, e multa. Artigo 49. Destruir, danificar, lesar ou maltratar, por qualquer modo ou meio, plantas de ornamentação de logradouros públicos ou em propriedade privada alheia. Pena, detenção, de 3 meses a 1 ano, ou multa, ou ambas as penas cumulativamente. Parágrafo único. No crime culposo, a pena é de 1 a 6 meses, ou multa. Artigo 50. Destruir ou danificar florestas nativas ou plantadas ou vegetação fixadora de dunas, protetora de mangues, objeto de especial preservação. Pena, detenção, de 3 meses a 1 ano, e multa. Artigo 50-A. Desmatar, explorar economicamente ou degradar floresta, plantada ou nativa, em terras de domínio público ou devolutas, sem autorização do órgão competente. Pena, reclusão de 2 a 4 anos e multa. Parágrafo 1º. Não é crime a conduta praticada quando necessária a subsistência imediata pessoal do agente ou de sua família. Parágrafo 2º. Se a área explorada for superior a 1.000 hectares, a pena será aumentada de 1 ano por milhar de hectare. Artigo 51. Comercializar motosserra ou utilizá-la em florestas e nas demais formas de vegetação, sem licença ou registro da autoridade competente. Pena, detenção, de 3 meses a 1 ano, e multa. Artigo 52. Penetrar em unidades de conservação conduzindo substâncias ou instrumentos próprios para caça ou para exploração de produtos ou subprodutos florestais, sem licença da autoridade competente. Pena, detenção, de 6 meses a 1 ano, e multa. Artigo 53. Nos crimes previstos nesta seção, a pena é aumentada de 1/6 a 1/3 se, inciso 1º do fato, resultar diminuição de águas naturais, a erosão do solo ou a modificação do regime climático. Inciso 2º o crime é cometido: a. no período de queda das sementes. b. no período de formação de vegetações. c. contra espécies raras ou ameaçadas de extinção, ainda que a ameaça ocorra somente no local da infração. d. em época de seca ou inundação. e. durante a noite, em domingo ou feriado. Seção 3ª. Da poluição e outros crimes ambientais. Artigo 54. Causar poluição de qualquer natureza em níveis tais que resultem ou possam resultar em danos à saúde humana, ou que provoquem a mortandade de animais ou a destruição significativa da flora. Pena, reclusão, de 1 a 4 anos, e multa. Parágrafo 1º. Se o crime é culposo, pena, detenção, de 6 meses a 1 ano, e multa. Parágrafo 2º. Se o crime, inciso 1º, tornar uma área, urbana ou rural, imprópria para a ocupação humana. Inciso 2º, causar poluição atmosférica que provoque a retirada, ainda que momentânea, dos habitantes das áreas afetadas, ou que cause danos diretos à saúde da população. Inciso 3º, causar poluição hídrica que torne necessária a interrupção do abastecimento público de água de uma comunidade. Inciso 4º, dificultar ou impedir o uso público das praias. 5º, ocorrer por lançamento de resíduos sólidos, líquidos ou gasosos, ou detritos, óleos ou substâncias oleosas, em desacordo com as exigências estabelecidas em leis ou regulamentos.
Pena, reclusão, de 1 a 5 anos. Parágrafo 3º. Incorre nas mesmas penas previstas no parágrafo anterior quem deixar de adotar, quando assim o exigir a autoridade competente, medidas de precaução em caso de risco de dano ambiental grave ou irreversível. Artigo 55. Executar pesquisa, lavra ou extração de recursos minerais sem a competente autorização, permissão, concessão ou licença, ou em desacordo com a obtida. Pena, detenção, de 6 meses a 1 ano, e multa. Parágrafo único. Nas mesmas penas incorre quem deixa de recuperar a área pesquisada ou explorada, nos termos da autorização, permissão, licença, concessão ou determinação do órgão competente. Artigo 56. Produzir, processar, embalar, importar, exportar, comercializar, fornecer, transportar, armazenar, guardar, ter em depósito ou usar produto ou substância tóxica, perigosa ou nociva à saúde humana ou ao meio ambiente, em desacordo com as exigências estabelecidas em leis ou nos seus regulamentos. Pena, reclusão, de 1 a 4 anos, e multa. Parágrafo 1º. Nas mesmas penas incorre quem, inciso 1º, abandona os produtos ou substâncias referidos no caput ou os utiliza em desacordo com as normas ambientais ou de segurança. Inciso 2º, manipula, acondiciona, armazena, coleta, transporta, reutiliza, recicla ou dá a destinação final a resíduos perigosos de forma diversa da estabelecida em lei ou regulamento. Parágrafo 2º. Se o produto ou a substância for nuclear ou radioativa, a pena é aumentada de 1/6 a 1/3. Parágrafo 3º. Se o crime é culposo, pena, detenção, de 6 meses a 1 ano, e multa. Artigo 57. Vetado. Artigo 58. Nos crimes dolosos previstos nesta seção, as penas serão aumentadas. Inciso 1º, de 1/6 a 1/3, se resulta dano irreversível à flora ou ao meio ambiente em geral. Inciso 2º, de 1/3 até a metade, se resulta lesão corporal de natureza grave em outrem. Inciso 3º, até o dobro, se resultar a morte de outrem. Parágrafo único. As penalidades previstas neste artigo somente serão aplicadas se do fato não resultar crime mais grave. Artigo 59. Vetado. Artigo 60. Construir, reformar, ampliar, instalar ou fazer funcionar, em qualquer parte do território nacional, estabelecimentos, obras ou serviços potencialmente poluidores, sem licença ou autorização dos órgãos ambientais competentes, ou contrariando as normas legais e regulamentares pertinentes. Pena, detenção, de 1 a 6 meses, ou multa, ou ambas as penas cumulativamente. Artigo 61. Disseminar doença ou praga ou espécies que possam causar dano à agricultura, à pecuária, à fauna, à flora ou aos ecossistemas. Pena, reclusão, de 1 a 4 anos, e multa. Seção 4ª. Dos crimes contra o ordenamento urbano e o patrimônio cultural. Artigo 62. Destruir, inutilizar ou deteriorar. Inciso 1º, bem especialmente protegido por lei, ato administrativo ou decisão judicial. Inciso 2º, arquivo, registro, museu, biblioteca, pinacoteca, instalação científica ou similar protegido por lei, ato administrativo ou decisão judicial. Pena, reclusão, de 1 a 3 anos, e multa. Parágrafo único. Se o crime for culposo, a pena é de 6 meses a 1 ano de detenção, sem prejuízo da multa. Artigo 63. Alterar o aspecto ou estrutura de edificação ou local especialmente protegido por lei, ato administrativo ou decisão judicial, em razão de seu valor paisagístico, ecológico, turístico, artístico, histórico, cultural, religioso, arqueológico, etnográfico ou monumental, sem autorização da autoridade competente ou em desacordo com a concedida. Pena, reclusão, de 1 a 3 anos, e multa. Artigo 64. Promover construção em solo não edificável, ou no seu entorno, assim considerado em razão de seu valor paisagístico, ecológico, artístico, turístico, histórico, cultural, religioso, arqueológico, etnográfico ou monumental, sem autorização da autoridade competente ou em desacordo com a concedida. Pena, detenção, de 6 meses a 1 ano, e multa. Artigo 65.
pichar ou por outro meio conspurcar edificação ou monumento urbano. Pena, detenção, de 3 meses a 1 ano, e multa. Parágrafo 1º. Se o ato for realizado em monumento ou coisa tombada em virtude do seu valor artístico, arqueológico ou histórico, a pena é de 6 meses a 1 ano de detenção e multa. Parágrafo 2º. Não constitui crime a prática de grafite realizada com o objetivo de valorizar o patrimônio público ou privado mediante manifestação artística, desde que consentida pelo proprietário e, quando couber, pelo locatário ou arrendatário do bem privado, no caso de bem público, com a autorização do órgão competente e a observância das posturas municipais e das normas editadas pelos órgãos governamentais responsáveis pela preservação e conservação do patrimônio histórico e artístico nacional. Seção 5ª. Dos crimes contra a administração ambiental. Artigo 66. Fazer o funcionário público afirmação falsa ou enganosa, omitir a verdade, sonegar informações ou dados técnicos científicos em procedimentos de autorização ou de licenciamento ambiental. Pena, reclusão, de 1 a 3 anos, e multa. Artigo 67. Conceder ao funcionário público licença, autorização ou permissão em desacordo com as normas ambientais, para as atividades, obras ou serviços cuja realização depende de ato autorizativo do poder público. Pena, detenção, de 1 a 3 anos, e multa. Parágrafo único. Se o crime é culposo, a pena é de 3 meses a 1 ano de detenção, sem prejuízo da multa. Artigo 68. Deixar, aquele que tiver o dever legal ou contratual de fazê-lo, de cumprir obrigação de relevante interesse ambiental. Pena, detenção, de 1 a 3 anos, e multa. Parágrafo único. Se o crime é culposo, a pena é de 3 meses a 1 ano, sem prejuízo da multa. Artigo 69. Obstar ou dificultar a ação fiscalizadora do poder público no trato de questões ambientais. Pena, detenção, de 1 a 3 anos, e multa. Artigo 69-A. Elaborar ou apresentar, no licenciamento, concessão florestal ou qualquer outro procedimento administrativo, estudo, laudo ou relatório ambiental total ou parcialmente falso ou enganoso, inclusive por omissão. Pena, reclusão, de 3 a 6 anos, e multa. Parágrafo 1º. Se o crime é culposo, pena, detenção, de 1 a 3 anos. Parágrafo 2º. A pena é aumentada de 1/3 a 2/3, se há dano significativo ao meio ambiente, em decorrência do uso da informação falsa, incompleta ou enganosa. Capítulo 6º. Da infração administrativa. Artigo 70. Considera-se infração administrativa ambiental toda ação ou omissão que viole as regras jurídicas de uso, gozo, promoção, proteção e recuperação do meio ambiente. Parágrafo 1º. São autoridades competentes para lavrar auto de infração ambiental e instaurar processo administrativo os funcionários de órgãos ambientais integrantes do Sistema Nacional de Meio Ambiente, SISNAMA, designados para as atividades de fiscalização, bem como os agentes das capitanias dos portos, do Ministério da Marinha. Parágrafo 2º. Qualquer pessoa, constatando infração ambiental, poderá dirigir representação às autoridades relacionadas no parágrafo anterior, para efeito do exercício do seu poder de polícia. Parágrafo 3º. A autoridade ambiental que tiver conhecimento de infração ambiental é obrigada a promover a sua apuração imediata, mediante processo administrativo próprio, sob pena de corresponsabilidade. Parágrafo 4º. As infrações ambientais são apuradas em processo administrativo próprio, assegurado o direito de ampla defesa e o contraditório, observadas as disposições desta lei. Artigo 71. O processo administrativo para a apuração de infração ambiental deve observar os seguintes prazos máximos. Inciso 1º. 20 dias para o infrator oferecer defesa ou impugnação contra o auto de infração, contados da data da ciência da autuação. Inciso 2º. 30 dias para a autoridade competente julgar o auto de infração, contados da data da sua lavratura, apresentada ou não a defesa ou impugnação.
Inciso 3º, 20 dias para o infrator recorrer da decisão condenatória à instância superior do Sistema Nacional do Meio Ambiente, SISNAMA, ou à Diretoria de Portos e Costas, do Ministério da Marinha, de acordo com o tipo de autuação. Inciso 4º, 5 dias para o pagamento de multa, contados da data do recebimento da notificação. Artigo 72. As infrações administrativas são punidas com as seguintes sanções, observado o disposto no artigo 6º. Inciso 1º, advertência. Inciso 2º, multa simples. Inciso 3º, multa diária. Inciso 4º, apreensão dos animais, produtos e subprodutos da fauna e flora, instrumentos, petrechos, equipamentos ou veículos de qualquer natureza utilizados na infração. 5º, destruição ou inutilização do produto. 6º, suspensão de venda e fabricação do produto. 7º, embargo de obra ou atividade. Inciso 8º, demolição de obra. 9º, suspensão parcial ou total de atividades. 10, vetado. Inciso 11, restritiva de direitos. Parágrafo 1º, se o infrator cometer, simultaneamente, duas ou mais infrações, ser-lhe-ão aplicadas, cumulativamente, as sanções a elas cominadas. Parágrafo 2º, a advertência será aplicada pela inobservância das disposições desta lei e da legislação em vigor, ou de preceitos regulamentares, sem prejuízo das demais sanções previstas neste artigo. Parágrafo 3º, a multa simples será aplicada sempre que o agente, por negligência ou dolo, inciso 1º, advertido por irregularidades que tenham sido praticadas, deixar de saná-las, no prazo assinalado por órgão competente do SISNAMA ou pela Capitania dos Portos, do Ministério da Marinha. Inciso 2º, opuser em embaraço à fiscalização dos órgãos do SISNAMA ou da Capitania dos Portos, do Ministério da Marinha. Parágrafo 4º, a multa simples pode ser convertida em serviços de preservação, melhoria e recuperação da qualidade do meio ambiente. Parágrafo 5º, a multa diária será aplicada sempre que o cometimento da infração se prolongar no tempo. Parágrafo 6º, a apreensão e destruição referidas nos incisos 4º e 5º do caput obedecerão ao disposto no artigo 25 desta lei. Parágrafo 7º, as sanções indicadas nos incisos 6º a 9º do caput serão aplicadas quando o produto, a obra, a atividade ou o estabelecimento não estiverem obedecendo às prescrições legais ou regulamentares. Parágrafo 8º, as sanções restritivas de direito são: inciso 1º, suspensão de registro, licença ou autorização. Inciso 2º, cancelamento de registro, licença ou autorização. Inciso 3º, perda ou restrição de incentivos e benefícios fiscais. Inciso 4º, perda ou suspensão da participação em linhas de financiamento em estabelecimentos oficiais de crédito. 5º, proibição de contratar com a administração pública, pelo período de até 3 anos. Artigo 73. Os valores arrecadados em pagamento de multas por infração ambiental serão revertidos ao Fundo Nacional do Meio Ambiente, criado pela Lei nº 7.797, de 10 de julho de 1989, Fundo Naval, criado pelo Decreto nº 20.923, de 8 de janeiro de 1932, fundos estaduais ou municipais de meio ambiente, ou correlatos, conforme dispuser o órgão arrecadador. Artigo 74. A multa terá por base a unidade, hectare, metro cúbico, quilograma ou outra medida pertinente, de acordo com o objeto jurídico lesado. Artigo 75. O valor da multa de que trata este capítulo será fixado no regulamento desta lei e corrigido periodicamente, com base nos índices estabelecidos na legislação pertinente, sendo o mínimo de R$50, 50 reais, e o máximo de R$50, 50 milhões de reais. Artigo 76. O pagamento de multa imposta pelos estados, municípios, Distrito Federal ou territórios substitui a multa federal na mesma hipótese de incidência. Capítulo 7º. Da Cooperação Internacional para a Preservação do Meio Ambiente. Artigo 77. Resguardados a soberania nacional, a ordem pública e os bons costumes, o governo brasileiro prestará, no que concerne a um meio ambiente, a necessária cooperação a outro país, sem qualquer ônus, quando solicitado para
Inciso 1º, produção de prova. Inciso 2º, exame de objetos e lugares. Inciso 3º, informações sobre pessoas e coisas. Inciso 4º, presença temporária da pessoa presa, cujas declarações tenham relevância para a decisão de uma causa. 5º, outras formas de assistência permitidas pela legislação em vigor ou pelos tratados de que o Brasil seja parte. Parágrafo 1º. A solicitação de que trata este artigo será dirigida ao Ministério da Justiça, que a remeterá, quando necessário, ao órgão judiciário competente para decidir a seu respeito, ou a encaminhará à autoridade capaz de atendê-la. Parágrafo 2º. A solicitação deverá conter: inciso 1º, o nome e a qualificação da autoridade solicitante. Inciso 2º, o objeto e o motivo de sua formulação. Inciso 3º, a descrição sumária do procedimento em curso no país solicitante. Inciso 4º, a especificação da assistência solicitada. 5º, a documentação indispensável ao seu esclarecimento, quando for o caso. Artigo 78. Para a consecução dos fins visados nesta lei e especialmente para a reciprocidade da cooperação internacional, deve ser mantido o sistema de comunicações apto a facilitar o intercâmbio rápido e seguro de informações com órgãos de outros países. Capítulo 8º. Disposições finais. Artigo 79. Aplicam-se subsidiariamente a esta lei as disposições do Código Penal e do Código de Processo Penal. Artigo 79-A. Para o cumprimento do disposto nesta lei, os órgãos ambientais integrantes do SISNAMA, responsáveis pela execução de programas e projetos e pelo controle e fiscalização dos estabelecimentos e das atividades suscetíveis de degradarem a qualidade ambiental, ficam autorizados a celebrar, com força de título executivo extrajudicial, termo de compromisso com pessoas físicas ou jurídicas responsáveis pela construção, instalação, ampliação e funcionamento de estabelecimentos e atividades utilizadores de recursos ambientais, considerados efetiva ou potencialmente poluidores. Parágrafo 1º. O termo de compromisso a que se refere este artigo destinar-se-á, exclusivamente, a permitir que as pessoas físicas e jurídicas mencionadas no caput possam promover as necessárias correções de suas atividades, para o atendimento das exigências impostas pelas autoridades ambientais competentes, sendo obrigatório que o respectivo instrumento disponha sobre: inciso 1º, o nome, a qualificação e o endereço das partes compromissadas e dos respectivos representantes legais. Inciso 2º, prazo de vigência do compromisso, que, em função da complexidade das obrigações nele fixadas, poderá variar entre um mínimo de 90 dias e um máximo de 3 anos, com possibilidade de prorrogação por igual período. Inciso 3º, a descrição detalhada de seu objeto, o valor do investimento previsto e o cronograma físico de execução e de implantação das obras e serviços exigidos, com metas trimestrais a serem atingidas. Inciso 4º, as multas que podem ser aplicadas à pessoa física ou jurídica compromissada e os casos de rescisão, em decorrência do não cumprimento das obrigações nele pactuadas. 5º, o valor da multa de que trata o inciso 4º não poderá ser superior ao valor do investimento previsto. 6º, o fórum competente para dirimir litígios entre as partes. Parágrafo 2º. No tocante aos empreendimentos em curso até o dia 30 de março de 1998, envolvendo construção, instalação, ampliação e funcionamento de estabelecimentos e atividades utilizadores de recursos ambientais, considerados efetiva ou potencialmente poluidores, a assinatura do termo de compromisso deverá ser requerida pelas pessoas físicas e jurídicas interessadas, até o dia 31 de dezembro de 1998, mediante requerimento escrito protocolizado junto aos órgãos competentes do SISNAMA, devendo ser firmado pelo dirigente máximo do estabelecimento. Parágrafo 3º. Da data da protocolização do requerimento previsto no parágrafo 2º e enquanto perdurar a vigência do correspondente termo de compromisso, ficarão suspensas, em relação aos fatos que deram causa à celebração do instrumento, a aplicação de sanções administrativas contra a pessoa física ou jurídica que o houver firmado. Parágrafo 4º. A celebração do termo de compromisso de que trata este artigo não impede a execução de eventuais multas aplicadas antes da protocolização do requerimento.
Parágrafo 5º. Considera-se rescindido de pleno direito o termo de compromisso, quando descumprida qualquer de suas cláusulas, ressalvado o caso fortuito ou de força maior. Parágrafo 6º. O termo de compromisso deverá ser firmado em até 90 dias, contados da protocolização do requerimento. Parágrafo 7º. O requerimento de celebração do termo de compromisso deverá conter as informações necessárias à verificação da sua viabilidade técnica e jurídica, sob pena de indeferimento do plano. Parágrafo 8º. Sob pena de ineficácia, os termos de compromisso deverão ser publicados no órgão oficial competente, mediante extrato. Artigo 80. O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de 90 dias a contar de sua publicação. Artigo 81. Vetado. Artigo 82. Revogam-se as disposições em contrário.